Vamos começar a aula CSS Transform. Nesta aula vamos apresentar a propriedade Transform do CSS. Para isso nós criamos aqui dois elementos, tá? São dois retângulos verdes com a letra em branco, tá? Um em cima do outro aqui. Tá? Então isso no código, como é que é? Então nós temos duas divisões, né? um elemento 1 e outro elemento 2. Sendo que a elemento 2, você tem uma classe aqui, CSS, que é a classe Rotate, tá? Essas divisões, como nós falamos, então é um retângulo, né, de largura 200 pixels e altura 40 pixels, com a cor da fonte branca e o background color verde. E o que acontece? Então o primeiro elemento ele vai ficar sempre parado, não vai acontecer nada com ele. O segundo elemento, ele vai comportar conforme está descrito na classe Rotate. O que está escrito na classe Rotate? Então nós temos aqui primeiro um comentário, então se você não conhecia, o comentário no CSS ele é sempre uma barra asterisco e asterisco barra, né? Diferente do comentário do HTML, que ele é aquele ponto de exclamação e traço, né? Bom, então isso aqui está comentado e não tá valendo. O que está valendo aqui em cima, transform, que é o que nós queremos apresentar para você, rotate 0 degrees. Rotate 0 degrees, ou seja, ele não rotacionou nada porque ele está ali no zero, tá? Então, só relembrando, o elemento 2 está paradinho aqui. Então, se a gente vier aqui, eu vou colocar aqui então para ele rodar, no caso vou por menos 45, porque ele roda sentido horário. Então eu venho aqui, salvo, vamos lá no browser, refresh. O que aconteceu com o elemento 2? Ele rodou aqui, né? Então eu usei a propriedade transform para rotacionar o elemento 2. Tá? Voltando aqui, se a gente pegar, por exemplo, e colocar 90 graus, salvar, vamos voltar aqui. Ele faz aqui como se fosse uma cruz, né? Ele inverteu, ele estava na horizontal e passou a ficar na vertical, tá? Bom, vou voltar ele aqui para o zero, talvez, ou 40, tanto faz, o 0 degrees, né? E vou comentar então esse caso aqui, né? E vou liberar esse comentário aqui de baixo para mostrar então a questão do scale. O que é o scale? O scale ele muda, então ele com base no que estava no primeiro elemento, ele vai pegar, né, no elemento anterior a ele vai pegar e vai mudar a escala. Ou seja, o que era, no caso, x, né, ou seja, vai ficar 1.5, ele vai crescer no eixo x, né, na largura, ele vai crescer 1,5, né, os 50% a mais do que ele já estava, e ele vai diminuir na largura 50%. Então ele vai dar uma achatada e vai ficar mais comprido, tá, do que o primeiro elemento. Então vamos salvar. Venho para cá. O que aconteceu? Exatamente isso, né? Ou seja, ele ficou mais comprido, né? Ficou uma vez e meio o elemento 1 de comprimento e ficou meio em termos de altura. Tá? Então isso que é o scale, tá? Então podemos também fazer outras alterações aqui, por exemplo, colocar, sei lá, 3, né? Ver como é que fica. Vamos lá. Ele até encobriu o elemento 1, né? Então isso aqui é para mostrar a questão da escala e mostrar então que essa é uma outra possibilidade da propriedade transform, tá? Bom, era isso que a gente queria mostrar, então, a propriedade transform. Tem outras opções que nós vamos mostrar aqui na aula também.